Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Eu não vou pregar nesse texto, mas esse texto vai servir de base para aquilo que nós iremos ministrar nessa noite. Amém? Atos, capítulo 24, versículo 15. Acredito que vai ser colocado na tela. Se não for, você vai acompanhar comigo a leitura. Diz o apóstolo Paulo: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos, como também de injustos. Vamos juntos, nós todos ler esse texto. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos, como de injustos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Podem sentar? Vou fazer algumas perguntas para vocês, e não é para vocês responderem a mim, é para vocês responderem para vocês mesmos. Amém? Primeira pergunta: sou salvo? Olha que pergunta importante. Sou salvo? É interessante e é importante a gente saber que não existe meio termo. Ou a pessoa é ou não é. Nessa noite nós iremos falar a respeito de uma grande advertência feita pelo Senhor Jesus para aqueles que pensam, para aqueles que acham que são salvos. Porque vai ter um dia, vai ter um momento onde muitas pessoas vão questionar Jesus, porque elas achavam, elas pensavam que eram salvas. De antemão, eu quero que todos acreditem, tenham fé, deposite sua confiança na palavra de Deus, que nos revela que haverá ressurreição, tanto dos salvos como dos perdidos. Que na expressão de Paulo ele chama de justos e injustos. Haverá ressurreição dos justos e haverá ressurreição dos injustos. Amém? Existem os que são salvos, existem os que não são salvos. Isso é uma verdade. Jesus afirmou, e quando Jesus ou qualquer apóstolo fala, não tem como a gente refutar. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus faz uma afirmação, uma revelação de grande importância. João 5, 28 e 29, disse Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Inevitável. Você que está aqui presente, você que está em casa, você que um dia vai ouvir esta mensagem, saiba que todos, sem exceção, vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. A questão principal é justamente a pergunta que eu fiz: eu sou salvo? Quando eu digo eu sou salvo, eu estou aqui perguntando que cada um faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou salvo? Você é salvo? Tem como a gente saber? Tem sim. Isso é o que nós queremos tratar nesta noite. Tem como a gente saber se a gente é ou não salvo? Se a gente é ou não, de fato, filho de Deus? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Ele nos revela, Ele nos ensina como é que a gente pode identificar quem é, quem não é. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, disse Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados com ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus,
nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Preste atenção nesta palavra de Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E é aqui que ele revela que muitos que pensam, muitos que acham, naquele dia, naquela hora, vão descobrir que eles estavam enganados. Pensavam que eram salvos, achavam que eram salvos. Mas Jesus revela, versículo 21 em diante: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, não é difícil entender que aqui nesse texto, essas pessoas achavam, pensavam que eram salvas. Porque para ter a ousadia de questionar Jesus, é porque eles pensavam, eles achavam que eram salvos. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ela pode ser enganada. Ela pode estar enganada. E esta noite é uma noite de advertência para todos vocês que estão aqui, que eu creio, eu acredito e espero que ninguém aqui esteja enganado, mas que tenha fé real na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Porém, tem um detalhe aqui que às vezes a gente não leva em consideração. É o versículo 20. Jesus disse: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Se Jesus aqui fala, nos revela, que pelos frutos dos falsos profetas a gente identificaria, aí eu faço uma pergunta agora introspectiva: e os meus frutos? E os seus frutos? Pelos seus frutos dá para você ter uma ideia se você é ou não filho de Deus, se você é ou não salvo. Pelos nossos frutos a gente vai saber se somos ou não salvo. Essa é a questão. Veja nesse texto lido, tem muitos que pensam, tem muitos que acham que eram salvos. E naqueles dias serão decepcionados, porque vai ser revelado que muitos achavam, muitos pensavam que eram salvos. E isto é muito sério. Isto é uma coisa séria, porque minha vida, sua vida, está em jogo. Você já pensou essas pessoas? Onde elas se encontravam? Onde elas frequentavam? Onde elas congregavam? A gente percebe, a gente entende, a gente tem uma noção que essas pessoas eram pessoas que estavam no meio dos cristãos. Profetizavam, faziam milagres, expulsavam demônios, com certeza participavam dos cultos, louvavam a Deus, glorificavam a Deus, exaltavam a Deus. A coisa não é tão simples como se parece. E eu não estou aqui para complicar, eu estou aqui para divertir, tanto nós que estamos aqui, como aqueles que estão em casa nos assistindo, ou que vão assistir em uma outra oportunidade qualquer. Como salvo, o salvo não pode, o salvo não vive. Eu vou repetir, o salvo não pode, o salvo não vive. Como? Eu vou mostrar para vocês. E vocês tirem suas conclusões. E vocês percebam se realmente, cada um aqui, e eu faço a Deus minha oração, que todos nós sejamos de fato salvos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? É assim que eu creio, é assim que eu espero, é assim que eu gostaria que fosse, para o louvor e para a glória do Senhor. Já pensou a gente chegar na glória celestial e de um momento para outro a gente reunir a congregação Vida Nova e a gente procurar: cadê os irmãos? Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Vai ser constrangedor por algum momento. O prazer nosso é a gente chegar lá e a gente contemplar cada um de vocês juntos, louvando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Repito, o salvo não pode, o salvo não vive. Olhe, não pode, não vive. Preste atenção no que eu estou dizendo. O salvo não pode, o salvo não vive. 1 João 3,8. Preste atenção no que está escrito. Não é tão difícil de entender.
diz o Senhor através de João. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Eu disse que o salvo não pode, eu disse que o salvo não vive. E você agora está se deparando com a mensagem. 9, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.